Gente, eu quero compartilhar aqui com vocês algo que, para mim, é muito importante. E eu não queria guardar só para mim, porque talvez, quem sabe, alguém, mais alguém aí, esteja precisando ouvir isso que eu tenho a dizer. Gente, eu tive um sonho há alguns dias atrás, né? Eu sei que muita gente não acredita em sonho, mas eu particularmente acredito que quando o Papai do Céu quer falar com a gente, não importa, ele fala de diversas maneiras, inclusive por sonho. Então, eu tive um sonho, gente. é, Vocês vão ver aí que o vídeo tá um pouquinho grande, mas vale a pena, vale muito a pena assistir até o final. Eu sonhei outro dia que eu estava em casa e de repente eu via uma movimentação de pessoas, todo mundo saindo de suas casas, e eu saía da minha varanda e ia observar aquele tumulto que estava havendo ali fora de casa. E as pessoas, eu notei que as pessoas estavam seguindo em uma direção. E eu, curiosa, muito curiosa, fiquei muito curiosa, normal, eu saí de casa e fui acompanhar aquela multidão que estava se dirigindo para aquele local que eu não sabia o que era. Então, de repente, a gente chegava num lugar que eu não sabia, não sabia dizer a vocês onde era que a gente estava, assim, certamente. Mas eu sei que era um lugar muito grande, muito amplo. E quando eu olhava para trás, eu sentava lá e ficava aguardando igual a todo mundo, não sabia o quê. E quando eu olhava para trás, gente, atrás de mim, tinha um mar de pessoas. Vocês, quando vão à praia, igual a minha, não tem o hábito de ficar olhando assim, aquela imensidão do mar. A gente olha para o mar, não tem fim, não é? É tanta água, não tem fim. Do mesmo jeito, quando eu olhava para trás, que via aquela multidão de pessoas, gente, era tanta gente que não tinha fim, era muita gente. E a gente ficava ali sentadinho esperando alguma coisa, tava um tumulto. E de repente, a gente ali esperando o céu, gente. Ele aparece, surge, né, no céu, um clarão enorme. E daquele clarão, gente, surgia um ser, né, ele vinha se aproximando da gente. Gente, um ser, a gente não conseguia ver o rosto dele, brilhava tanto o rosto dele. Gente, eu me arrepio quando eu lembro disso. O rosto dele brilhava tanto que era impossível a gente ver. E a roupa dele era tão branca, minha gente, que brilhava de tão branca que era, branca, branca. Eu nunca vi uma roupa tão branca igual aquela. E o que eu achei mais interessante é que quando ele descia, ele não encostava no chão, não. Ele ficava assim sobre as nuvens mesmo, assim, a uma distância do chão. Mas ele não encostava os pés no chão, não. E naquela medida que ele se aproximava assim um pouco da gente, ele começava agora a estender a mão, né, para algumas pessoas e chamava. Ele dizia: você. E quando ele chamava a pessoa, ele direcionava a pessoa a seguir por um caminho que ele mostrava assim com a mão. Ele chamava a pessoa e mostrava a pessoa assim para ir para aquele caminho. Gente, o caminho era estreito, muito estreito. Só dava para passar uma pessoa por vez. O caminho era bem simples, mas era muito bonito. No final daquele caminho, a gente não conseguia ver o final, a gente só conseguia ver uma luz imensa lá embaixo. Era uma coisa linda, apesar de simples e muito estreitinho. E ele começava a chamar algumas pessoas. E de repente, né, quando ele chamava, as pessoas começavam a chamar, tinha uma moça bem do meu lado, assim, do meu lado, uma moça muito jovem. E ela se inquietava e dizia assim, ela falava assim, diretamente para ele: Senhor, eu estou aqui na primeira fila. E por que o senhor não me chama? Ela falava assim, bem nesse tom mesmo com ele. Estou aqui na primeira fila, pertinho do senhor. O senhor chamou gente lá de trás, lá do outro lado. E por que o senhor não me chamou? Eu estou bem aqui na sua frente. Gente, ele
virava para ela e falava assim para ela. Eu quero dizer para vocês, minha gente, que eu tenho 32 anos. E na minha vida, eu nunca vi uma pessoa com uma voz daquela. Eu não sei explicar, porque as minhas palavras são insuficientes para explicar como era a voz daquele homem. Gente, que voz maravilhosa de se ouvir. E ele virava para ela e dizia assim para ela: você não. E ela dizia assim: por que que eu não vou? Aí, naquele momento, gente, abria-se nas nuvens, assim, uma espécie de tela gigante, uma espécie de telão. E naquele telão mostrava aquela moça chegando da escola, com a farda da escola. Gente, a gente via tudo claramente. E ela chegava da escola e colocava a bolsa, a mochila dela, em cima da mesa da cozinha. E a mãe dela estava terminando o almoço, aprontou o almoço, tirou a bolsa, desculpe, a bolsa dela da mesa e colocou no armário para colocar o almoço na mesa. E quando aquela menina voltava para a cozinha para pegar a mochila dela, que não encontrava na mesa, aí ela olhava para a mãe e dizia assim: cadê a minha mochila que estava aqui? Gritando com a mãe. Aí a mãe dizia assim: filha, eu peguei sua mochila porque eu vou colocar o almoço e tá ali no armário, coloquei ali no armário. Gente, ela ia, pegava a mochila, colocava assim, abraçava a mochila assim e dizia: eu mandei você pegar a minha mochila. Eu mandei você pegar a minha mochila e tirar a minha mochila de onde eu coloquei. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nunca mais você e ninguém aqui nessa casa pegue nada do que é meu. Essa mochila é minha e eu não quero que ninguém pegue. Entendeu? E a mãe dela ficava assim meio triste. E naquele momento, o telão desaparecia e o Senhor virava para ela e dizia assim: os avarentos de coração não têm parte comigo. E, gente, ela começava a espernear, a chorar, pedir perdão. E o incrível, gente, é que todo o desespero dela não comovia ele. Simplesmente ele ignorava, ele virava para outra pessoa e chamava outra pessoa. E ali ele ia escolhendo um, escolhia outro e ia escolhendo. E, de repente, um cidadão que estava atrás de mim, ele se inquietava também e dizia assim: Senhor, o senhor chamou todo mundo aí? Não é mais fácil o senhor me chamar, que eu estou aqui bem pertinho, não? E aí o Senhor virava para ele. Gente, eu entendi naquele momento o que era que estava acontecendo. Não tinha como a gente não entender que era Jesus que tinha voltado e estava escolhendo as pessoas que ele queria levar. E aquele cidadão, ele se inquietava e perguntava para ele, e ele virava para o cidadão, para o Senhor, e dizia assim: você não. E ele dizia: gente, por que que eu não vou? Surgia de novo, gente, o telão, né, lá no ar. Eu não sei explicar, eu estou explicando da forma que eu sei, mas só sonhando, gente, para entender assim profundamente. Eu sei que surgiu o telão, e no telão todo mundo via aquele moço, aquele cidadão dormindo em casa com a esposa. E em uma determinada hora da noite, a esposa adormecia e ele trocava de roupa, de pontinha de pé, de fininho, e atravessava a rua e ia se encontrar com outra mulher. Quando passava isso, o telão se fechava e o Senhor voltava para ele e dizia assim, com aquela voz suave, meiga, dizia assim: os adúlteros não têm parte comigo. E ele começava a espernear, mais uma vez a chorar e pedir perdão. E o Senhor ignorava. Aquele desespero dele, o Senhor ignorava. E começava a chamar outras pessoas. E aí chegou a minha vez de me inquietar, gente. Eu estava na primeira fila.
E nada dele me chamar. E aí eu fiz igual ao rapaz e a moça. Eu disse assim: Senhor, eu estou aqui tão pertinho do Senhor e o Senhor ainda não me chamou. Por que que o Senhor não me chamou? Gente, para minha surpresa, ele dizia assim para mim: Você não. E aí eu dizia, eu me emociono muito, gente, quando eu lembro disso, porque só quem sabe é quem passa aquele momento. Foi muito real para mim. E quando ele dizia para mim, você não, aparecia o telão. E quando eu observava o telão, eu caía de joelho. Eu já estava sentada, mas eu me ajoelhava naquele momento e dizia assim. Eu olhava para ele e dizia assim, num desespero tão grande, minha gente: Senhor, eu não estou acreditando que o Senhor vai me deixar aqui por causa dessa besteira. Senhor, essa moça que está do meu lado fez algo grave. Esse rapaz que está atrás de mim, ele fez uma coisa grave. Mas isso aí não é grave. Isso não é nada, isso é uma coisa simples, Senhor, por favor. Eu não mereço ficar aqui por causa disso, isso é nada. E ele virava para mim e mais uma vez ele me respondia: Você teve todo o tempo do mundo para se corrigir e não se corrigiu. Agora é tarde demais. E eu me esperneava, eu chorava, gente, e ele me ignorava e começava a chamar outras pessoas. Gente, quando aquele chamado acabava, o céu se fechava e a gente não via mais aquele caminho. Eu olhava para trás, desesperada, e ouvia o desespero da multidão. Você viu aquele mar de pessoas que eu mencionei no início do vídeo? Ele continuava praticamente o mesmo. Ou seja, pouquíssimas pessoas dali, daquela multidão incontável de pessoas, conseguiria sair dali e ir para passar por aquele caminho que ele tinha orientado as pessoas a seguir. E eu era uma das pessoas que também não ia. Gente, quando tudo acabava, o mundo virava um caos. Era muito desespero, era uma gritaria muito grande, as pessoas não sabiam o que fazer nem para onde ir. E naquele momento eu acordei desesperada, eu acordei o meu marido, contei para ele o desespero que eu senti. E eu ali, gente, eu entendi que Papai do Céu queria sim falar comigo alguma coisa. E com isso, eu não consigo lembrar, né? O mais intrigante é que eu não consigo lembrar o que eu via no telão que era tão simples e que era uma besteira. Eu só lembro que era uma besteira. E isso me fez entender que às vezes a gente pensa que está fazendo algo simples, que a gente não está fazendo nada de errado, mas que para Deus aquilo ali é grave. Então, eu entendi que era o momento de eu fazer uma autoanálise e tentar descobrir dentro de mim mesma o que é que não está, que eu estou fazendo, que não está de acordo com a vontade de Deus. Então eu não quis guardar, gente, isso para mim. Eu quis passar para as pessoas, porque é um alerta. As pessoas estão deixando de amar o próximo, não tem mais amor pelo próximo. As pessoas estão matando, estão adulterando, estão fazendo tudo com muita naturalidade e não estão lembrando que Deus está olhando e que no dia do juízo, que tristeza que não vai ser. Então, que nós possamos fazer uma autoanálise e refletir um pouco, gente, só isso. E descobrir o que é que Papai do Céu não está gostando em mim e o que é que eu posso mudar. Porque eu não quero ficar aqui não, pessoal. Quando Jesus voltar, eu quero ir embora com ele. Porque ficar aqui vai ser terrível. Eu acordei num desespero só. E até hoje eu nunca mais esqueço a agonia de quem ficava. Então eu quis compartilhar com você. Compartilhe com pessoas que você acha que precisa ouvir isso. E que o Senhor possa nos orientar a melhorar a cada dia.
Então fiquem com Deus, um abraço e até um próximo vídeo.